Muito boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui na nossa Cátedra Oscar Sala. Eu, hoje, incumbido pela nossa catedrática, professora Lúcia Santaella, estou aqui fazendo a abertura. Vamos discutir os riscos à ética e à democracia ou inteligência artificial na cultura e criatividade. A gente pensa em torno do seguinte mote: a recente expansão de aceleradas mídias sociais e dos conteúdos gerados pelos usuários, que levaram à explosão de dados, está provocando um imenso impacto nas dinâmicas sociais, especialmente devido ao dilúvio das notícias falsas e desinformação com que as redes ficaram infectadas. Os riscos à democracia que essa situação está trazendo é motivo de grande preocupação a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, prezam o bem comum. Sabe-se que algoritmos de inteligência artificial estão funcionando como protagonistas desse dilúvio. Ao mesmo tempo, entretanto, no norte global está havendo uma verdadeira corrida cultural para o uso da inteligência artificial como aliada de todas as fases da cadeia cultural: criação, produção, disseminação e consumo, o que já constitui algo como uma economia criativa crescente, funcionando a contrapelo da lógica perversa das big techs. Em que medida iniciativas desse tipo são capazes de neutralizar a disseminação da desinformação? Quais são os obstáculos para que iniciativas desse tipo sejam também desenvolvidas no sul global? Essa é a nossa atividade hoje na Cátedra Oscar Sala. Eu agradeço muito ao Sérgio, a todo o pessoal do Instituto de Estudos Avançados que nos dá suporte aqui, e passo a palavra à nossa catedrática, professora querida Lúcia Santaella. Então, boa tarde a todas e a todos. Hoje, embora nós estejamos atravessando, para aqueles que estão do mundo da educação, no mundo acadêmico, na pós-graduação, estejamos atravessando uma semana negra, isso não consegue não é, tirar de nós a alegria e a honra de estarmos aqui com Gisele Beigelman e Eugênio Butti, que foram convidados pela cátedra. Já em abril, maio, eu já havia programado os nossos eventos para o ano todo. Quer dizer que, naquele momento, eu ainda não sabia, nós, não é? Magali, Cleiton e todos os outros que estão me dando um suporte maravilhoso neste ano em que eu ocupo esta posição, não sabia que eles iriam lançar livros absolutamente extraordinários, que estão aí na pauta, e que, de uma certa forma, a existência destes livros já dão por si mesmos uma parte da resposta que eu estou pedindo dos dois. O que podemos fazer aqui no sul global para que a gente possa vencer a perversidade das big techs? Eu continuo acreditando na capacidade inventiva humana. Então, não há como esconder, não é, a maneira como nós estamos absolutamente abalados com tudo que vem acontecendo no nosso país. Mas a resistência maior do humano
é a sua capacidade criativa. É por isso que o Homo sapiens sobreviveu até hoje na biosfera, bem ou mal. Então, eu quero também agradecer ao NIC, CGI, que possibilitaram a existência desta cátedra. É uma aliança que existe entre o IEA e essas instituições também admiráveis no nosso país, porque garantem a segurança. Tem também centros de informação sobre o uso da internet no país. Então, eu estou com muitas expectativas em relação a esta tarde. São colegas que eu admiro profundamente e que dispensam nessas alturas, depois dos livros que publicaram. Então, estão aí na Amazon, os alunos, não é, trazendo para a gente, antes de que nós, professores, possamos dar a informação e transmitir o valor destes livros, eles chegam para nós. Lúcia, você já viu este livro? Claro que eu já vi. Claro, não é? Porque para livros deste tipo nós temos que ler, como diz o Nietzsche, até saber decor. Então, há capítulos do livro da Gisele, há capítulos do livro do Eugênio, que a gente tem que ler 3, 4 vezes, até que aquilo penetre na nossa corrente sanguínea, que este é o verdadeiro conhecimento. Então, eu vou passar a palavra, primeiramente, para a Gisele, que é professora da FAO. Não vou ficar correndo aquele currículo, basta entrar no Lattes, e ele está lá. Felizmente, o Lattes voltou depois da hecatombe. Agora, essa semana, é a hecatombe da CAPES. Então, gente, está difícil de suportar, não é? Então, a Gisele é professora da FAO, artista reconhecida internacionalmente, um orgulho para o país, e que tem produzido para revistas, trabalhou na UOL, então conhece o mundo digital como ninguém. Tem uma obra dela na minha casa. Então, naquela época dos códigos, não é, Gisele? E o Eugênio, bom, o que eu posso dizer? Professor da ECA, também um orgulho para nós, brasileiros, jornalista, que tem participado com colunas extraordinárias de crítica, não é? Põe o dedo na ferida cada 15 dias, não é, Eugênio? Fora as outras participações que ele tem como um verdadeiro intelectual público, no tudo que um intelectual público pode ter no seu legítimo sentido, não é, da sinceridade com que faz o seu trabalho. Então, eu passo a palavra para a Gisele. Boa tarde a todos, todas e todes, ou bom dia, boa noite, porque nós não sabemos a que horas, né, as pessoas nos assistirão. Essa é uma das vantagens aí incorporadas no mundo pandêmico dessa nossa coronavida, que parece nunca mais vai acabar. Eu vou começar primeiro fazendo agradecimentos mais que especiais pelo convite para que eu esteja aqui com vocês. É um prazer, uma honra fazer essa interlocução com, enfim, com a Lúcia, com o Eugênio Butti, e com os membros da cátedra, Oscar Sala, Cleiton Policarpo, Magali Prado e outros que eventualmente não estão conosco aqui no backstage, mas estão participando dessa nossa conversa. E é um desafio mesmo começar essa nossa conversa
falando antes do Eugênio Butti, de quem eu já era leitora e agora sou contumaz seguidora, e, enfim, a partir de um assunto que, é óbvio, nos toma por completo. Eu acabo de publicar um livro, nós publicamos praticamente com pouquíssimas semanas de diferença, e eu estou realmente cada vez mais abismada com a quantidade de diálogos possíveis que são passíveis ainda de serem traçados, né? Mas, começando aqui a nossa conversa de hoje, que é outro desafio que eu vou enfrentar, eu vou começar com uma obviedade de uma constatação. É, nós partirmos do pressuposto ou nos convencermos que os computadores não enxergam. Então, esse uso sistemático e cada vez mais intenso de recursos de visão computacional, de inteligência artificial na produção audiovisual, na produção artística como um todo, no design, migrando agora também para a arquitetura, por vezes nos leva a uma cilada, que é uma cilada industrial, da ideia de pensar que, de fato, há uma inteligência artificial completamente virtual que nos governa. Ela é uma inteligência de outra ordem, mas ela é absolutamente real e ela pertence aí ao mundo, dentro ao ecossistema em que nós estamos, né? Nós conversávamos há pouco como é impossível falar hoje de um mundo humano, um mundo na sua interlocução com todas as formas de vida e não vida que nos cercam. Mas partindo dessa constatação um pouco óbvia, né, que os computadores não enxergam, eu me sinto aí na obrigação didática, por um lado, e, por outro, pela necessidade, de frisar que, quando nós dizemos que eles não enxergam, é para consolidar uma noção de que os conteúdos visuais que circulam nas redes e que são produzidos por N outros sistemas de inteligência artificial, eles são produto de mapeamentos que começam com palavras que os descrevem e se conjugam a uma série de instâncias de reconhecimento de alguns padrões, como linhas, como densidades, como formas. E esses padrões vão designar, por exemplo, o que supostamente são seios, nádegas, pênis, nas fotos que nós postamos ou que outros postam na internet. E podem, por isso, funcionar como um primeiro operador de censura das imagens no mundo algorítmico. Fato esse que vem se tornando cada vez mais corriqueiro. Os bloqueios atingem, como nós sabemos, desde conteúdos históricos até a arte contemporânea, e vão impactar as formas como nós decidimos utilizar as redes. Tem casos como uma famosa foto dos índios botocudos, feito pelo fotógrafo Walter Garvey, em 1909, e essa foto foi utilizada para o lançamento da página do Ministério da Cultura no Facebook, num projeto com o Instituto Moreira Salles, que era a Brasiliana Fotográfica. Ele é importante até porque é um caso que aconteceu em 2015 e, na conjuntura atual que nós estamos no país, que sequer há um Ministério da Cultura, ele parece algo que ocorreu há 3 séculos atrás. Mas
Há 6 anos nós estávamos num estágio diferente, havia o Ministério da Cultura e ele fez uma parceria importante com o Instituto Moreira Salles para disponibilizar uma brasiliana fotográfica nossa. E a foto que carregava a divulgação era essa foto, uma das fotos dos índios botocudos feitas pelo Walter Garber, e que mostrava uma indígena com os seios nus, e automaticamente essa página foi bloqueada pelo Facebook, porque os algoritmos do Facebook reconheceram a forma de um seio e classificaram já como conteúdo não autorizado. Teve uma série de protestos, a página foi liberada, mas casos como esse, eles evidenciam, aí, especialmente no contexto da nossa discussão, para onde vai a criação, para a democracia ou para o controle, que, que existem nuances micropolíticas desses processos de seleção que estão relacionados também a diferenças, por exemplo, de tratamento do corpo masculino e do corpo feminino pelo Instagram. Há poucas semanas atrás ocorreu um super debate em torno da censura que o pôster do novo filme do Almodóvar sofreu. E as pessoas se manifestavam realmente me convencendo que elas acreditam, no seu conjunto, que existem censores sentados nas fileiras de trabalho do Facebook, dizendo: essa imagem sim, essa imagem não. Isto é um seio, isto não é um seio. Não é verdade. Essa seleção é um processo de censura algorítmica que parte de algumas formas pré-mapeadas para ligar todos os alarmes e, em segundos, o algoritmo cospe para fora. Não adianta confrontar o Facebook na sua ignorância, não tem ignorância nenhuma nisso. Isso é um determinado padrão cultural que é responsável por essas classificações e que impõe aos algoritmos um processo de rastreamento em um determinado perfil. Para não me alongar muito, o que me importa frisar é que, quando nós falamos de visão computacional, nós estamos falando de métodos de processamento de informações contidas nas imagens digitais. Essas informações são interpretadas por softwares e esses métodos vão envolver aprendizado de máquina, o famoso machine learning, que tem uma catalogação preliminar, em geral feita aí nas galés do mundo digital, que é na MTurk da Amazon ou outras estruturas semelhantes, aonde, em condições subhumanas, pessoas trabalham e, sem nenhum tipo de relação, todo aquele panorama da alienação marxista levada ao extremo, num contexto que Marx jamais pôde imaginar, e que fazem essa rotulação inicial. E, a partir daí, pode-se passar para o tal do aprendizado profundo, né? Quando as palavras são combinadas aos padrões inscritos nas imagens, como informação sobre cor, disposição dos pixels, coordenadas geométricas, etc. e etc. Esse modelo, hoje em dia, ele é basicamente funciona, a indústria da inteligência artificial basicamente funciona aí a partir de uma grande revolução, que é as tais das redes generativas adversárias, Generative Adversarial Networks, as GANs, né? E nessa arquitetura das GANs, duas redes, de forma muito sucinta, são colocadas uma contra a outra, atuando aí como geradoras e discriminadoras. A primeira
vai tentar decidir se uma imagem é real ou falsa. Se eu falo que é maçã, a outra rede fala, não, não é maçã, é uma banana. Aí a outra vai incorporar alguns atributos da banana e fala, e agora, eu sou maçã? Ela fala, pode ser. Até que, desse jogo de gato e rato entre algoritmos, o discriminador vai aprender a reconhecer e classificar as imagens supostamente verdadeiras. O que nós vamos ter nisso é as pistas para entender como se forma um deepfake, porque o reverso também ocorre. Aquele que é enganado passa a enganar o primeiro até que até que o gerador incorpore todas as regras do discriminador. O perfil e a quantidade de dados que alimentam essa briga é muito importante para nós entendermos de por que, quando nós falamos na tomada das supostas economias criativas pela inteligência artificial, o quanto isso pode estar apontando para uma restrição do campo visual. Vamos encaminhando para o final, lembrando de um caso recente, que foi a seleção o processo de indicação do novo James Bond para o próximo filme do James Bond. Todo o processo foi feito por uma empresa dessas típicas dessa nova economia criativa, a Largo Films, que desenvolveu um sistema alimentado aí com milhares de atributos do que é o James Bond, cobrindo de características físicas, elementos da narrativa, e foi contrapondo a essas características nativas do que é um James Bond, as reações do público, a recepção ao longo das décadas e décadas sobre o filme, e, em conjunto, tudo isso resulta no que eles chamam a pegada de DNA, né? O DNA footprint do personagem. A partir disso, eles computaram aí análises de metadados, acho que de quase 500 mil filmes, vasculharam perfis de quase 2 milhões de atores, sei lá, uma centena de milhares de roteiros, e a partir desses números gigantescos chegaram a quem seria o novo James Bond. Então, você percebe que fala assim, nossa, mas isso deve ter democratizado muito o processo, porque imagina, são centenas de milhares de filmes, milhões de atores, e é óbvio que não, porque esse dataset é um dataset branco por natureza. A maior parte da indústria cinematográfica ela é dominada por atores e atrizes brancas. Então, quem estava esperando que, a partir dessa seleção, enfim, viria o protagonista ou a protagonista negra do próximo James Bond, obviamente, se frustrou. Eu não tenho que se frustrar. O sistema não é burro. O sistema trabalha com o que o sistema é. A possibilidade disso é confirmar e aprofundar um racismo estrutural agora via um racismo algorítmico. E eu fico me perguntando até quando isso não implicará numa espécie de nova eugenia, uma eugenia maquínica do olhar, onde nós só vamos conseguir ver aquilo que os datasets nos revelam, e o círculo é vicioso. Tem uma série de autores que vêm trabalhando aí com essas questões relacionadas a racismo algorítmico. Eu vou citar 2 brasileiros, já que os internacionais sempre todo mundo conhece, o Tarcísio Silva e o André Mintz, e investigando como
ocorrem os resultados de imagens hipersexualizadas para um termo como garotas negras. Por que automaticamente só vem imagens super sexualizadas? Porque o gabarito que se tem, esse dataset, ele está conformado assim. Tudo isso aponta para um caminho muito sombrio, mas eu gostaria de frisar que isso ocorre com um contraponto muito importante. As redes e a digitalização da cultura, elas alteraram substancialmente os processos de distribuição de imagem e não apenas as formas de ver. Nós estamos assistindo um processo que eu venho chamando de canibalização da tela, que é uma abertura do audiovisual impensável há uma década atrás, que é ocupada por toda uma gama de novos personagens, de novas linguagens e todo um outro vocabulário visual que não cabe nos cânones das escolas tradicionais de cinema, nas escolas de arte, e que traz à tona uma outra prerrogativa dos regimes estéticos para além da superexposição e da vigilância, sobre a qual todos nós já escrevemos e discutimos muito. E me importa aqui frisar que, apesar de todas essas constrições de como dessa arquitetura das redes neurais e do quanto a inteligência artificial atual está confinada ao regime de padrões, que nós não podemos deixar de reconhecer que há uma subversão muito importante nesse processo. Desde o Renascimento, pelo menos, e antes do Renascimento também, as imagens estiveram relacionadas diretamente a instâncias de classe. Quem podia ocupar o quadro eram reis, papas. Depois isso avança para políticos no século XIX, com a fotografia, famílias burguesas abastadas. Se democratiza um pouco com o telejornalismo aí dos anos 70, com pelo menos ao fundo aparecendo a multidão, mas esse processo do protagonismo autoagenciado que se dá pelas redes sociais é inédito. E esse vocabulário visual, ele está, sim, reescrevendo a nossa história e, enfim, colocando aí novos modos de fazer, de enquadrar, de editar, de sonorizar. Eu finalizo aí para passar para o Eugênio Butti, deixando essa ambivalência não como uma contradição, ela é uma ambivalência das redes e cabe a nós ocupá-las. Cabe a nós não tomar a inteligência artificial como um atavismo dado pela história da tecnologia. Se nós voltarmos assim ao founding father dessa história toda, ao Turing, nós vamos ver que existe uma questão da, em relação à qual nós estamos, infelizmente, há anos-luz. O Turing não falava em machine learning, ele falava em learning machine, e não porque ele não sabia falar inglês. Aliás, ele era britânico, né? Foi a Inglaterra vitoriana, o imaginário vitoriano responsável pelo seu suicídio. Mas, então, não é um problema de linguagem, é porque o que o Turing pressupunha eram sistemas randômicos que aprenderiam de formas que espelhariam muito mais a página em branco e a criança. São palavras dele, um artigo fundador dessa discussão, e que é quase o contraponto desse processo de adestramento, de construção de olhares dóceis que
os padrões de arquitetura da inteligência artificial atual apontam para, e que não deixam de ser subvertidos por essas outras estéticas. Então, é nessa fricção que eu acredito que há, de fato, uma possibilidade de um futuro mais criativo, de um futuro capaz de subverter e reorganizar essas regras, ao invés de tomá-las como inerentes à existência dos sistemas propriamente ditos. Acho que, para introduzir as questões muito instigantes e desafiadoras que me colocaram, eu me pautaria por aí, por esse campo de ambivalência, de uma retórica da previsibilidade calçada em padrões que pretendem construir e modelizar padrões que se repetem e podem indicar uma eugenia maquímica do olhar, e as potências em aberto por sistemas algorítmicos outros, que poderiam indicar outras estéticas, outros vocabulários, e que não estão contemplados no formato da indústria cultural atual, mas que poderiam sim estar. Agradeço e já peço desculpa por ter passado aí do meu tempo. Gisele, muito obrigada. Você sempre surpreendente, vai sempre além daquilo que a gente espera. Maravilha. Tem que ouvir outra vez, porque é tão brilhante, tão engenhoso o que você colocou. Obrigada, Gisele. Passo a palavra para o Eugênio e depois a gente entra na discussão. Obrigado, Lúcia. Quero subscrever o que você acabou de dizer sobre a fala da Gisele. É, de fato, muito inspirador e desafiador. E, da minha parte, eu também tenho um apetite muito grande pelo nosso diálogo aqui hoje. São temas e eu acho que existe uma perspectiva de muito aprendizado para mim. Eu tenho uma certa hesitação quanto ao ponto que eu escolheria para tomar como base inicial do que eu tenho refletido a respeito. Eu pensei em falar sobre a própria ideia de ética, e talvez vá ser assim, porque nós estamos diante de um cenário em que as máquinas tomarão decisões, já tomam, farão escolhas e já fazem. E essas decisões e essas escolhas, se não são ainda puramente éticas, ou seja, escolhas que arbitram entre dois princípios ou dois valores, elas já envolvem valores e princípios. E aí que eu penso em recuar um pouco na origem mesma da palavra ética, porque essa revisão, nesse momento, vai nos deixar um pouco desconcertados, eu tenho a impressão. Nós todos sabemos que ética vem do termo ethos, grego, que pode ser grafado com uma vogal longa ou uma vogal curta no começo. São 4 letras. Essa vogal pode ser eta ou pode ser epsilon, o que gera 2 palavras diferentes, mas
não é tão importante porque elas são mais ou menos equivalentes uma em relação à outra, ou ambas dizem mais ou menos a mesma coisa. E eu não vou me demorar nesse ponto, mas eu vou lembrar que ethos quer dizer costumes, tradição, morada, aquilo que é habitual tem a ver com hábito, aquilo que seja recorrente. E ethos também quer dizer caráter, o que se refere à natureza de uma pessoa, ao temperamento de uma pessoa. Desde a origem, o termo já tem, portanto, uma acepção que eu posso entender como coletiva e histórica. Pensemos nos costumes, por exemplo, são práticas e ritos, procedimentos, uma certa etiqueta, que é a pequena ética, que se consolidam a partir da relação entre as pessoas de uma comunidade ou de uma sociedade, ao longo do tempo. Isso é coletivo, mas o caráter é irredutivelmente individual. Uma pessoa explosiva carrega esse traço, e esse traço aparecerá nas decisões que essa pessoa vier a tomar, especialmente nas decisões que ela tiver de tomar de forma intuitiva ou de reflexo. Ao passo que uma pessoa mais cautelosa ou prudente, no sentido grego da palavra prudência, tende a ser mais meditativa, a ser mais, não medrosa, mas tende a pensar mais e tende a pesar argumentos diferentes. Se nós quisermos pegar uma outra matriz de entender o caráter, nós podemos pensar nas pessoas introspectivas ou introvertidas e as extrovertidas. Elas tenderão a ter comportamentos distintos. O que me leva ao seguinte: a ética sempre envolve um repertório disponível no campo dos costumes e uma decisão pessoal que é única e indivisível, de alguém. Logo, ética supõe escolha. Isso é super complicado. No começo aqui, antes da gente entrar no ar, a Lúcia nos lembrava, e eu fico fascinado de conversar com Lúcia Santaella pela vastidão da cultura que ela domina e pelo que há nisso de surpreendente, porque sempre vem uma coisa de um campo. Outro dia eu vi um filme de um polvo que está no... chama Professor Polvo, e é interessante porque o polvo acho que é um molusco. Ele é inteligente, e a inteligência... Aí eu rapidamente escrevi para a Lúcia e ela falou assim: não, mas esse filme é baseado num livro que a gente estudou e a inteligência do polvo está no corpo todo. E, de fato, como todo o meu conhecimento sobre polvo se resume a esse livro, não, a esse filme, eu não li o livro, no filme eles também dizem que a inteligência do polvo está no corpo todo do polvo, não está só na massa encefálica, não sei. A inteligência aparece em muitas
formas diferentes e muitas... A Lúcia disse também que a barata é inteligente, eu adoro isso, saber que a barata é inteligente. E concordo antes por adorar do que por deduzir. Mas aí, se a inteligência não é monopólio dos seres humanos, e evidentemente não é, e a escolha demandando inteligência, nós vemos que pode ser feita em situações de tensão por outros seres, o ponto que vai ficando complicado é que as escolhas éticas talvez não sejam uma exclusividade dos seres humanos. Eu quero explicar isso aí, quero explicar um pouco mais como eu estou pensando. É sabida aquela expressão, é conhecida a expressão de que o sujeito ético, ele obrigatoriamente precisa ser livre, racional e responsável. Trata-se de um dos topoi, um lugar comum, mas um lugar comum no melhor sentido da expressão. Se o sujeito não é racional, ele não elabora para fundamentar a decisão, a escolha que vai tomar. Se ele não é livre, ele não terá liberdade de escolher ou de adotar a conduta que ele escolheu. E se ele não é responsável, não se pode atribuir a ele a responsabilidade pela escolha que fez, senão pelas consequências previsíveis da escolha que ele fez. Isso é perturbador porque, se eu admito que existe inteligência além da massa encefálica dos seres humanos, eu sou obrigado a pensar que, de alguma maneira, há escolhas fundamentadas além da massa encefálica dos seres humanos. Isso já é uma primeira ordem de perturbação. Mas aí, se eu passo para as máquinas, e para as máquinas fazendo escolha, a questão ética ganha complicadores filosóficos muito mais sérios. Pensemos, por exemplo, numa situação hoje banal, a relação de trabalho dos setores uberizados dos trabalhadores. Eles são comandados por máquinas que fazem escolhas, mas uma pessoa qualquer no trânsito, escolhendo um caminho por um desses aplicativos, também será momentaneamente comandado por uma máquina. Essas escolhas podem ter consequências éticas, as mais diversas. No caso do Uber, essas escolhas incidem sobre relações de trabalho. E, incidindo sobre relações de trabalho, podem afetar direitos. Ou podem manejar com direitos. De tal maneira, e aí um dos pontos iniciais que eu queria abordar, é que nós temos que começar a supor que as máquinas são racionais de alguma forma, ainda que, por enquanto, eu preciso falar de uma razão atrofiada, e elas podem ser responsabilizadas. A questão fica sendo a dimensão da liberdade aí. Por que elas podem começar a ser responsabilizadas? Por muitos motivos, mas já se discute na União Europeia e em outros lugares personalidade jurídica de robôs ou direito autoral para robôs,
isso confere a essa entidade artificial uma certa, ainda que precária, titularidade de direitos e uma certa, ainda que precária, margem de responsabilização. Se isso continua evoluindo na velocidade acelerada que vem evoluindo, é uma velocidade que cresce com o tempo, é uma velocidade em aceleração, não é difícil a gente começar a pensar sobre situações distópicas, situações em que as máquinas assumem outro lugar, além de escolher o caminho para nós no trânsito, além de nos dar ordem nas relações de trabalho, assumirão outro lugar na condução das nossas vidas. Então, nós seremos obrigados a considerar a tomada de decisões éticas pelas máquinas. Existe um livro que foi uma leitura muito importante para mim, que é o livro da Dora Kaufman sobre inteligência artificial, na coleção coordenada pela Lúcia Santaella. A Dora faz um levantamento de cenários possíveis para responder à indagação se a inteligência artificial vai superar ou não a inteligência humana. E há estudiosos que são pessimistas, ou seja, aqueles que dizem isso é uma questão de um estalar de dedos, não há a menor dúvida de que a inteligência artificial vai ultrapassar e vai dominar a cena. E há pensadores, estudiosos otimistas que falam, não, falta muito para isso acontecer, isso não está posto. A gente pode ter um panorama relativamente representativo desse debate num documentário bastante inicial, um documentário não destinado ao público amplo e até um pouco simplificado, mas que está em cartaz no Telecine, chama Precisamos Falar de Inteligência Artificial, em que aparecem estudiosos dando esses cenários pessimistas ou otimistas. Mas essa é um pouco a questão. Haverá um nível de decisão que nós podemos chamar de forma parcial ou de forma integral de ética, que serão decisões tomadas por máquinas? Essa é a discussão, eu penso, que se apresenta quando a gente fala em riscos para a democracia e riscos para a própria ética. Porque a democracia não é outra coisa senão uma forma social na qual as maiorias conseguem elaborar decisões coletivas para os seus interesses comuns, respeitando sempre os direitos e as garantias das minorias. Uma democracia não se diferencia da tirania porque observa a vontade da maioria, porque muitas tiranias resultam da vontade da maioria, pelo menos por um período. O que diferencia a democracia das tiranias é a observância dos direitos e das garantias das minorias e as garantias individuais. Ora, nós estamos falando, então, de uma forma social que toma decisões. Um país toma decisões coletivamente, e são decisões éticas. Um país escolhe se vai investir na educação ou se vai construir pontes, ou se vai construir oleodutos, ou escolas, ou hospitais, ou se vai jogar todo mundo no desemprego. Essas decisões são éticas e são tomadas por uma instância coletiva.
aqui eu volto a Aristóteles e aos gregos, porque Aristóteles dizia que o bem da ética é a felicidade individual e o bem da política é a felicidade de todos. Portanto, existe uma relação entre a ética e a política nessa exata medida, uma relação entre o individual e o coletivo. Pois bem, se a democracia é essa melhor forma que encontramos para o exercício da política, tomando decisões, outra vez eu volto às máquinas. Seria possível uma tomada de decisões pela intermediação das máquinas? E as máquinas tomariam partido nessas decisões? Isso não é tão banal assim, porque o discurso ultra-reacionário que está aí, que tenta culpar as urnas eletrônicas de fraude, mesmo sabendo que não há uma única evidência de fraude envolvendo urna eletrônica, já aciona nas massas o pânico de que uma máquina que não conhecemos venha decidir sobre os nossos destinos. Isso é um pesadelo ético explorado de má fé por esse tipo de discurso. Mas pode haver coisa muito mais complexa do que isso. Hoje já é possível imaginar um cenário em que eu substituo o Supremo Tribunal Federal por um algoritmo. E as decisões podem, em boa medida, os processos judiciais podem se beneficiar de ferramentas digitais que simplificam certas passagens. Na administração pública, por exemplo, quando se torna um processo decisório totalmente aberto, digital, público, se consegue eliminar níveis negativos de arbitrariedade, de discricionariedade que um agente público não deveria ter. E o processo fica mais democrático, graças às máquinas. Mas e se vem uma decisão e essa decisão afeta a democracia? Esse é o problema que nos traz aqui. Em outras palavras, a evolução da inteligência artificial pode começar a comparecer a certos processos decisórios da democracia e tomar decisões éticas? Para concluir a minha reflexão, eu queria falar um pouquinho de razão, de consciência e de desejo. Porque quando a gente fala que um ser humano é racional, a gente não deve entender isso, talvez, penso eu, a gente não deve entender isso como um ser humano, voltando a Aristóteles, desprovido de paixão. Não é bem isso. A razão exige de nós que saibamos explicar e sustentar as nossas condutas, mas não como uma máquina, não como uma lógica pura, instrumental, mas saibamos explicar as nossas escolhas, nossas atitudes e saibamos fundamentá-las com argumentos lógicos, mas também com argumentos morais e, às vezes, com argumentos estéticos. Eu falava disso outro dia até. Isso compõe a razão. Há fatores constitutivos da razão que têm elementos estéticos, outros elementos éticos. A moralidade, a eticidade é indissociável da razão. Mas eu, se sou um sujeito racional, conjugo essas coisas, fundamento e explico as minhas decisões. E faço isso num plano da consciência. O que me torna humano, no entanto, não é isso. O que me torna humano, penso eu, é que eu desejo. Eu desejo e dialogo muito mal com o meu desejo a partir do plano da razão. Mergulho lá e volto, e o desejo me torce o caminho e eu vou me virando com ele. E eu quero viver, eu tenho sede de viver e tem um discurso sobre mim.
A pergunta que fica, então, é: uma máquina deseja? É assim que eu termino essa minha introdução. Obrigada. Antes de eu passar a palavra para o Cleiton, que é o debatedor de vocês hoje, eu vejo que eu selecionei duas questões, porque, pela minha expectativa, que vocês cumpriram e levaram, inclusive, além das habilidades intelectuais dos dois. Ou seja, eu vejo que eu coloquei vocês no olho do furacão. Quer dizer, inventividade e ética, sob a perspectiva da inteligência artificial, no estado da arte em que ela está e naquilo que ela já promete para o futuro. Tanto é que a fala de vocês, tanto da Gisele quanto a sua, colocam questões aqui para o futuro. A criatividade da inteligência artificial, em que ponto ela está? Se a gente pega a indústria criativa, ela ainda está seguindo os padrões da mercadoria. Então, e você também, não é? Coloca essa questão fundamental da ética. Como é que, se há inteligência na máquina, como é que ela vai incorporar a ética? O que eu tenho a dizer para vocês, por enquanto, antes do Cleiton, desculpe, Cleiton, é que, como que me interessa hoje na pesquisa sobre inteligência artificial, é a diferença. Claro, hoje nós estamos na inteligência artificial fraca. Como a Gisele demonstrou, é uma inteligência artificial que reconhece padrões. E ela é muito melhor nisso do que o ser humano, para reconhecimento de padrões. Esse é o estado da arte. E toma decisões em função disso. Mas o meu interesse naquilo que eu acumulei até hoje, de pesquisa sobre o humano, é a grande diferença que ainda existe, por enquanto, entre a inteligência artificial e a inteligência humana. O que eu vou dizer para vocês vai ser um pouco, eu posso dizer, até constrangedor. Eu tenho estudado, porque, de repente, eu caí nesta loucura de escrever um livrinho da nossa coleção, viu, Eugênio? De onde vem o poder da mentira? Gente, eu entrei numa enrascada, porque não há uma oposição assim categórica entre a verdade e a mentira, porque eu teria que pressupor uma verdade absoluta e uma mentira absoluta para eu poder diferenciar as duas. Olha o que está no caminho da tal da mentira. O erro, o engano, o auto-engano, tudo isso vai caminhando. A hipocrisia, o cinismo. E aí eu descobri um livro que me foi indicado por alguém da República do Amanhã. Que maravilha essa República do Amanhã, porque indica tanta coisa para a gente. Não é, Eugênio? Falsificação por preferência. Nós, seres humanos. E daí eu acabei entrando no Freud, alguns textos do Freud, onde a conclusão do Freud é a seguinte: o ser humano, já dizia o Riobal, viver é perigoso, mas é perigoso porque o ser humano é perigoso. O ser humano é ruim por natureza. O Sloterdijk diz que nós nascemos bestas que precisam ser domesticadas. Então,
Você terminou, não é, Eugênio, dizendo: será que a inteligência artificial vai ter desejo? Nós temos que rezar para que não tenha. Porque diz o Shu Han que o nosso maior inimigo é o nosso desejo. Então, a Gisele falou daqui para o futuro, quem sabe a inteligência artificial seja criativa. Você pergunta, quem sabe a inteligência artificial seja ética? Que são as duas grandes questões mais cruciais do humano. E, por enquanto, o que nós estamos vivendo são as grandes ameaças neste nosso país. Não é aquilo. Primeiro, nós estamos numa semana muito difícil, né? Para quem investiu a vida inteira o incentivo ao conhecimento, ao saber. Então, a gente está muito distópico, mas nós não podemos perder a esperança de que a inventividade humana avance, e se ela precisar para isso da inteligência artificial, tanto melhor, e que a ética tome o caminho, não é, que domine para nós. Essa é a nossa grande esperança, que nós não podemos perder, apesar de toda a distopia. Então, eu passo agora para nós temos um pouco de tempo para o debate. Eu passo a palavra para o Cleiton, que tem trabalhado muito com inteligência artificial, principalmente na arte. Ele é o meu informante, como você foi meu informante, quando eu escrevi o livrinho sobre a pós-verdade. Eu adoro ter informantes, não é, gente? Os meus bons informantes. Fala, Cleiton. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lúcia, Gisele, Eugênio, Magali. Agradeço primeiramente, né, Gisele e Eugênio, pelas excelentes exposições. Eu acho que aqui com os dois livros, estava falando com eles um pouco antes, o quanto que a gente consegue identificar alguns cruzamentos de ideias e que talvez seja um pouco o mérito, né, dessas pesquisas, que elas estão conseguindo traduzir um pouco esse pensamento do tempo, essa lógica do momento que a gente está vivendo, tentando trazer isso para o plano do pensamento da investigação científica. Eu lembrando também, isso na conversa que eu vi hoje de vocês, uma das palestras que a gente teve aqui dentro do contexto da cátedra, a professora Santaella fez um comentário que eu acho que traduz, de uma certa maneira, os debates que têm sido desenvolvidos, promovidos aqui pelo IEA e pela cátedra, né, que um dos méritos da pesquisa no Brasil, ela estava muito associada a esse processo de antropofagia, que nós somos meio antrópafagos, e que a gente vai devorando essas referências para trabalhar na criação de um pensamento que é inerentemente brasileiro. Então, enquanto outros países muitas vezes se fecham dentro de um circuito de pesquisa que é muito conformista entre si, a gente acaba meio que se lançando para outros pensamentos e conseguindo traduzir isso para um sentido da pesquisa no Brasil. E pensando isso dentro da inteligência artificial, eu acho que queria perguntar para vocês e colocar, eu acho que essa questão ela já está, de uma certa forma, colocada dentro das falas que vocês proferiram hoje, mas a gente pensar, de repente, a inteligência artificial no âmbito brasileiro, para além do pensamento crítico, o papel do país nesse debate, a gente observa aqui que é um cenário que é absolutamente assimétrico, tanto na distribuição da tecnologia, a própria tecnologia no sentido da população. Isso ficou evidente agora com a tentativa de migrar as aulas dos alunos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, para o modelo remoto. A maioria da população tem acesso à internet através de
aparelhos celulares e planos de internet pré-pago, numa desigualdade, uma lacuna absurda, quando a gente coloca isso numa perspectiva da nação. Então, tem essa assimetria na tecnologia e também a assimetria da própria aplicação, que a gente é um país que nós utilizamos da tecnologia, mas nós não produzimos essa tecnologia. Então, quase que de uma maneira flusseriana, nos colocamos como funcionários incumbidos de utilizar esse sistema. Então, diante dessa desigualdade, e que acho que ela vem sendo reafirmada a cada nova tecnologia em diferentes instâncias, a gente vê nos últimos anos a introdução de jogos para dispositivos móveis, como Pokémon Go, essa assimetria na distribuição de ferramentas para o ensino remoto, todas essas desigualdades, e será que, em um certo ponto, elas não tendem a reforçar um modelo de preconceitos e que tem sido preconceitos e assimetrias, desigualdades que tem sido tão trabalhado por artistas contemporâneos, por artistas do presente, tentando refazer um passado que, de alguma maneira, pudesse ser isento dessas desigualdades que são reafirmadas ao longo da história, mas, aparentemente, principalmente no contexto de um país como o Brasil, essas assimetrias elas acabam sendo cada vez mais reforçadas, cada vez mais essas tecnologias maquínicas elas acabam se impondo como uma lógica dominante, e como a Gisele fala até no livro dela, de uma eugenia maquínica, e acaba fazendo com que os dados produzidos, de uma certa maneira, eles correspondam às expectativas dessas tecnologias e desses modelos, e que não dialoguem com uma realidade tão desigual quanto a nossa. Então, fico pensando um pouco isso, se há uma possibilidade de conseguir atenuar essa desigualdade, e que se talvez, tanto essa desigualdade de acesso quanto de essa datificação, né, esse levantamento de dados que, de uma certa forma, prioriza, ainda que a gente esteja num país absolutamente diverso, determinados segmentos e grupos, mas como que poderia ser pensada essa diminuição, como que poderia ser a contribuição para o Brasil, que eu acho que tem uma história de diálogo com as ciências humanas, principalmente, e as artes, de uma certa maneira conseguir traduzir esse pensamento geral do mundo, esse modo de ser, para uma perspectiva muito antropofágica, né, como coloca a professora Santaella, como que, no caso de um sistema emergente da inteligência artificial, a gente pode conseguir tirar proveito e fazer essa tradução, essa transdução da tecnologia para a nossa realidade, de uma maneira que ela consiga contemplar toda essa nossa diversidade e essas nossas assimetrias. Então, não sei, gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre isso. Gisele, começa? Começo. Eu acho... Bom, primeiro, Cleiton, sem palavras para agradecer tamanha generosidade intelectual em nos alinhavar e criar uma outra via. Eu acho que onde as coisas hoje são mais complicadas, eu acho que isso é muito presente no próprio mote do livro do Eugênio, é de que forma é tudo tão concentrado em meia dúzia de empresas que a assimetria ela vem da nossa própria posição de precariado que põe essa máquina para funcionar. A simetria de poder, ela não é mais só uma simetria e é isso que eu chamo de biopolíticas porosas, do controle dos corpos. É uma simetria de controle do olhar, né?
Quando nós pensamos que a vigilância contemporânea ela opera, em grande parte, a partir daquilo que nós vemos. São máquinas que enxergam a partir daquilo que os nossos olhos produzem e não veem. Então, que assimetria maior pode existir entre uma cooptação que chega a níveis tão complexos como a apropriação da nossa fisiologia? Cada vez que se entra num shopping center, algum lugar público de grande fluxo, e se passa nós passamos por uma câmera termal, que dados estão sendo coletados de nós? Saudades de quando nós tínhamos as metralhadoras apontadas. É o Google, é o Facebook, é o Zuckerberg, é a Microsoft. Num mundo em que a primeira pergunta é quem está coletando os meus dados, para onde eles podem ir e o que pode ser feito com eles. Eu acho que a simetria e o que pode ser feito com eles é o terreno da inteligência artificial. Quando você pensa, eu vou parar por aqui, que toda a gestão da pandemia no estado de São Paulo e em vários outros lugares foi feita pela combinação entre os dados da Secretaria de Estado da Saúde com o que as empresas de telefonia franquearam ao governo do estado de São Paulo, sem nunca ter nos avisado. O GPS de cada um dos seus assinantes, e pensar que é isso que permitia ver se 40% estão em quarentena, 60%, 35%, está distribuído assim, assim, assim. Você vê que, bom, por um lado, se você soubesse, você negaria esse dado? Não, porque nós queremos estar vivos. Então, nós queremos que o Estado formule políticas públicas e diga, uau, olha, está assim. Tá. Mas aí quando você pensa assim, bom, e as pessoas que não têm GPS? Porque todo esse argumento é assim, não, mas hoje em dia todo mundo tem celular. Qualquer morador em situação de rua tem celular, se passa, ele está vendo televisão. Isso é uma coisa. Ele está com o GPS ativo? Como que ele vai estar se não tem Wi-Fi nessa cidade? Então, essas pessoas não são visíveis pelo Estado. Elas já não eram, mas agora elas são completamente descartadas. Então, quando nós começamos a falar em assimetria, é uma assimetria de poder entre nós e aqueles que nos veem, é uma assimetria de poder entre a nossa capacidade de determinar limites à extração de dados. Eu posso desligar o celular, mas eu não posso desligar meu corpo. É uma coisa assim, no limite posso, mas não. Essa é uma situação já extrema, né? O ideário suicida. Eu estou na rua sendo escaneada o tempo todo. Tem como evitar isso? Não, impossível. Alguém perguntou para você? Houve alguma consulta pública para se instalar sistema de reconhecimento facial na linha amarela do metrô? Não vou entrar nem no mérito do absurdo de como foi feita essa licitação. Isso já foi bem noticiado e bastante debatido aí por advogados e jornalistas. Né? Essa informação sequer circula. Ninguém está dizendo, eu nem sei se hoje nós conseguimos dizer, não, somos contra a ter determinadas instâncias, mas nós temos que ser consultados minimamente. São os nossos dados fisiológicos, por um lado, é o acesso às nossas redes, por outro. É aí que está. Como falar do campo da simetria de poder no momento em que isso extrapola completamente o território que era por nós reconhecido,
que era o da ética das leis e que, infelizmente, ainda opera sobre parâmetros do iluminismo. E nós estamos no século XXI, e isso assim, não tem como nós brigarmos se nós continuarmos entrando nesse circuito que de tentar discutir com essa massa totalmente acefálica qual é a diferença entre liberdade de expressão e direitos humanos, quando essa mesma turba é a que mais se vale. Está aí o escândalo da Cambridge Analytica, está aí o escândalo do uso do WhatsApp nas últimas eleições. Pelo amor de Deus, se são eles que vão agora determinar quais são os limites de uso da internet, faça-me favor. Né? Então, a assimetria ela tem que ser discutida em outro plano. Super obrigado, Gisele. Maravilha. Eugênio, por favor. Eugênio. Bom, Cleiton, eu vou comentar a sua intervenção, que eu achei muito boa, pela pergunta final, que você fala assim, o que nós podemos fazer para te dar um outro ângulo, que eu diria o seguinte, nós não podemos fazer nada além do que estamos fazendo aqui. Eu quero explicar um pouco por que eu digo isso. O desenvolvimento dessa nova ferramenta, ou dessa tecnologia, ou da inteligência artificial, que é uma espécie de polvo, porque nela a inteligência também está em todo lugar, está nos tentáculos, e ela vai comendo informação em toda parte, se alimentando, e é algo descentralizado que está surgindo aí, num plano horizontal, mas no plano vertical é algo absolutamente controlado em uma torre opaca, que nós não enxergamos, e nesse sentido eu faço eco ao que disse a Gisele sobre a assimetria. De um lado, deixa eu explicar melhor essa figura que eu estou sacando aqui, que eu estou improvisando aqui. Se você visualizar o novelo de ligações, de antenas, de cabos, de nós em todo o planeta, os cabos submarinos, por exemplo, que eram por onde os robozinhos da NSA iam pegar as informações dos metadados dos telefones das autoridades no mundo, e explodiu aquele escândalo do Edward Snowden, né? Primeiro escândalo da vigilância nos Estados Unidos, que se revelava pior do que o que tinha acontecido em regimes muito vigilantes. Mas nessa teia você tem uma espécie de vibração constante, coisas que vão e vêm, coisas que tomam pequenas decisões em cada nozinho, e isso parece algo plano no sentido de bidimensional. Ele reveste o planeta, como um novelo de lã sem profundidade. Ele reveste o planeta. Isso é um ser que está aí. Tem alguma inteligência difusa aí. Mas no plano vertical, que é aquele que envolve o domínio das tecnologias, a concentração do capital e a concentração do poder, não há nada de horizontal. E aí é uma máquina que tem centros de controle, que se ocupa de outras coisas, que não dos tais conteúdos, mas é um centro de controle muito encerrado em si mesmo, muito fechado.
E aí a gente não apita nada, nós não podemos fazer nada. O Estado regulador sequer enxerga o que se passa dentro dos conglomerados monopolistas globais. Nós não sabemos. E aí, quando eu digo que a gente não pode fazer nada, além do que nós já estamos fazendo, e que eu considero uma grande coisa, porque nós estamos levantando senões que podem inspirar, que podem resultar em esforços regulatórios, que é por onde poderia acontecer alguma coisa. Eu preciso, nesse ponto, lembrar que a tecnologia não é simplesmente uma tecnologia, ela não é desenvolvida simplesmente como uma tecnologia neutra. Eu quero inserir nisso aí uma variável. Porque quando a gente diz que uma máquina pode tomar decisões éticas acima do discernimento das pessoas ou mesmo das multidões, nós não estamos falando de algo que foi inventado agora com os computadores. Esse efeito ele já é conhecido nos estudos da ideologia, mas ele é especialmente verdadeiro quando a gente fala do capital. O capital, que é uma relação social, ele concentra algo que já foi chamado de um sujeito automático, que sai por aí fazendo as coisas, a despeito do discernimento dos humanos. E isso não é só Marx que falou. Mandeville, quando falou dos vícios privados, benefícios públicos, enxergava alguma coisa como uma resultante ética positiva a partir do conflito entre traços negativos das pessoas. Pessoas disputando espaço, pessoas lutando por sua vaidade ou por seu egoísmo, produziriam o bem comum, porque o vício de um limitaria o vício do outro. Aquilo de Adam Smith fala isso. O padeiro não vai fazer pão porque ele tem amor pelos homens e quer saciar a fome das pessoas. Ele vai fazer pão porque ele é egoísta e quer ganhar dinheiro. Mas ele percebe que as pessoas vão comprar o pão, outras pessoas também vão perceber que as pessoas vão comprar o pão e o concorrente do padeiro não vai deixar com que esse padeiro seja muito ganancioso. Essa ordem, além do discernimento humano, que põe ordem nos humanos, ela já é conhecida desde antes dos computadores. De forma mais clara, já é conhecida desde o capitalismo. Eu posso colocar essa mesma discussão em outras eras da sociedade, em outras eras da civilização e mesmo em outras civilizações. Posso dizer que o simbólico faz isso. Posso dizer que as estruturas simbólicas, que são inconscientes, ordenam a vida das pessoas além daquilo que as pessoas podem resolver. E, portanto, a estrutura seria inconsciente. Muita gente percebeu isso, falou isso, sustentou isso. Mas o que acontece é que hoje a indústria, os conglomerados monopolistas globais, que têm o domínio sobre o investimento e o desenvolvimento em inteligência artificial, operam dentro de tanques ou de cofres indevassáveis. E isso não está aberto ao diálogo com a sociedade. Nesse sentido, não está aberto. Nesse sentido, é que a tecnologia não é simplesmente uma tecnologia, ela é expressão avançada de uma relação social que já estava posta antes dela. A tecnologia vertebra de silício o capitalismo. O que acontece aí é uma tecnologia capitalista. Quanto a isso, é sintomático que a China esteja na vanguarda da regulação dos conglomerados monopolistas. É uma ironia, é quase uma anedota, mas o primeiro Estado que percebeu e tomou iniciativa para conter a concentração de poder capital
e tecnologia, eu diria também concentração de linguagem, foi a China. Um Estado que não tem uma tensão com o mercado. Então, não digo que isso seja bom, de forma nenhuma, digo apenas que isso é um sintoma que nos alerta. Ora, nesse sentido, essa tecnologia que vertebra de silício o capitalismo, ela não é uma tecnologia neutra, ela não é uma tecnologia que vem absolutamente pura do engenho humano. Ela é produzida por um modo de produção, ela é expressão do capital. É nesse sentido que ela não está nos convidando a opinar sobre o que é bom e o que é ruim no que ela faz. Ela não quer saber disso. Da mesmíssima forma que na Revolução Industrial, os que contratavam as massas de trabalhadores que tinham sido expulsos da terra não estavam interessados em perguntar para as pessoas se aquilo era justo, se era injusto. A Revolução Industrial atropela as convenções éticas da sociedade, como está acontecendo hoje, essa tal revolução digital, ou o que quer que seja, que, na verdade, é um grau de monopólio que nunca tinha sido visto antes, atropela o que a gente conhecia e não nos pergunta como a gente acha que isso devia ser. Portanto, nós não podemos fazer nada. Uma última observação. Alguns dizem assim, uma ponte não tem ideologia. Eu adoro essa expressão. Uma caneta não tem ideologia. Uma caneta é uma caneta, né? Eu posso ser de esquerda e escrever nessa caneta, eu posso ser de direita e escrever nessa caneta. Uma ponte ou uma estrada não tem ideologia, porque uma pessoa de esquerda ou de direita pode viajar pela estrada. Eu adoro essa expressão porque eu discordo dela de alto a baixo. Uma ponte é pura ideologia materializada, uma caneta é pura ideologia materializada. E uma inteligência artificial, um sistema de inteligência artificial, não poderia ser diferente, só que é muito pior. Ela é a maquinação de uma relação de produção capitalista baseada em certos princípios, princípios sem princípios, que só pode dar no pior. Não há muita esperança se a gente pensa nessa perspectiva. Eu me lembro quando começou a aparecer a internet e muita gente falava do Vale do Silício, dos hippies, o pessoal tomava LSD e ficava no computador, e toda aquela coisa um pouco rescaldo hippie, de morrer online, e uma certa utopia digital. Não é porque eu era sabido, porque eu não era, mas é porque eu era caipira e desconfiado. Eu falava, isso aí vai abrir uma brecha nova para a concentração de capital. Isso é puro mercado. E foi o que foi. Tudo que era prometido como utopia, absolutamente tudo deu errado. E algumas vantagens vieram. Claro que tem telemedicina, isso se beneficia de inteligência artificial. Claro que a pesquisa agora pela cura ou não, pela vacina da Covid-19, se beneficia de recurso tecnológico, isso é muito bom. Claro que diminui o engarrafamento do trânsito, claro que pessoas que antes estavam isoladas em territórios muito distantes, remotos, hoje conseguem falar com todo mundo com o telefone celular. Claro que tudo isso é maravilhoso, nós estamos fazendo aqui essa live e não sei o quê, e tralalá. Tudo isso é muito bom, mas isso não tem nada a ver com as utopias que existiam. O Benkler é um autor que eu adoro, mas ele dizia no livro que era uma paródia do título do livro do Adam, The Wealth of Networks, era o livro dele.
a riqueza das redes, assim. Ele dizia que nós íamos ultrapassar o estágio de uma comunicação unidirecional e de decisões industriais para chegar numa coisa compartilhada, horizontal, transparente. Não foi isso que aconteceu. Nesse sentido, aconteceu o pior. E aí é que eu acho que não existe o que fazer. O que fazer? Nós podemos fazer isso, nós podemos fortalecer a democracia, nós podemos exigir que essas organizações sejam transparentes em relação ao Estado, que elas prestem conta do que elas estão fazendo, exigindo, ao mesmo tempo, que o Estado seja democrático, e podemos tentar uma outra ordem. Mas o cenário é muito, muito ruim, na minha perspectiva, pelo menos. Gisele gostaria de colocar mais algumas questões? Não, eu acho que o Eugênio esgotou aí essa pauta. Eu só queria fazer um adendo à questão da China, que é realmente um caso paradoxal, mas é um caso também extremo de controle das redes pelo Estado, né? Todas essas empresas são ligadas ao Estado. Óbvio que o Snowden mostrou para a gente aquilo que ai, gente, me deu branco do Wikileaks, como chamava? Nossa, que horror! Ele está sofrendo tanto aí num porão preso. Mas, enfim, tudo aquilo que o Wikileaks já chamava a atenção, o Snowden confirmou que o Estado americano também está com uma porta, né, tem uma porta plugada em cada computador dos servidores das grandes empresas. Julian Assange, que horror esquecer o nome de uma pessoa tão relevante assim. Mas o Assange já tinha cantado essa bola, é que tratavam ele como meio loucão, o Wikileaks, de repente veio o Snowden e falou, olha, quer de forma organizada? É óbvio que o Estado americano também, mas não na monumentalidade, na escala da internet chinesa, que é um assombro, é um caso à parte, e que tomou a vanguarda nessa coisa também de a legislação de internet muito mais avançada, ter que especificar quais algoritmos estão lá e o que eles vão fazer com você, né, na hora que você instalar um aplicativo. E pensar em que momento que assim, a internet, quando ela começa, ela tem um diálogo muito profundo com essa discussão dos commons, né? Até o livro, né? A riqueza das redes é muito em cima dessa discussão. E pensar o quanto o celular, a mobilidade, que era o espectro da transgressão final, foi, de fato, a pedra de cal nas últimas utopias hippies de que a internet promoveria alguma transformação na história, nos processos de distribuição e acesso. O resto a gente já falou, apenas assim, vertebrou de silício essa expressão. O capital. Agora, como reocupar as redes? Eu acho que é essa a grande questão, sem jogar fora as redes, que também concordo com o Eugênio. Assim, é lógico que um monte de coisa é muito melhor. Eu sou de uma geração que a bibliotecária da Faculdade de História na USP determinava quem ia ler ou quem não ia ler uma revista, que demorava até 5 ou 6 meses para chegar. Ela passava para alguns professores, não passava para outros, os alunos nunca viam. Eu contei isso em sala de aula uma vez, e um aluno falou, e aí veio o Google e ele infartou, porque realmente é lógico que é melhor, mas é também uma concentração de poder sem precedente.
Quer colocar alguma coisa, Cleiton? Não, acho que não, as exposições foram incríveis, assim, acho que é isso, né? O que o Eugênio coloca, que talvez a gente esteja operando dentro de um limite, mas embora ainda mais num cenário brasileiro seja difícil de ter perspectivas otimistas hoje, é necessário que se faça essas reivindicações e que se coloque esses senões para que, de alguma maneira, isso ajude a compor o próprio mecanismo de pensamento da rede e de uma futura configuração dessa nova internet mediada pela inteligência artificial que está surgindo agora. E, não, acho que é isso. Não sei, quer colocar alguma coisa também sobre, Lúcia? Claro, eu acho que as colocações foram absolutamente brilhantes, pertinentes, todas elas dão muito o que pensar. A Gisele tem razão, nós vivemos hoje grandes assimetrias, né? Nós vivemos assimetrias que nós não conseguimos mais mapear, esse é o grande problema. A outra questão importantíssima, nós temos, é urgente, que abandonar os velhos conceitos iluministas. O ser humano não é mais o mesmo. Eu tenho terminado todas as minhas palestras chamando atenção para isto. O ser humano não é mais o mesmo de 20 anos atrás. Hoje a diferença geracional é de 5 anos. Uma criança de 10 e uma criança de 5, o tipo de desenvolvimento que elas têm já é distinto. Então, está acontecendo alguma coisa que nós precisamos dar conta e acho que os velhos conceitos não estão mais nos ajudando. E eu vou agradecer muitíssimo, né? Gisele, Eugênio. Olha, fica tão difícil agora para mim separar sentimentos de admiração, sentimento de aprendizagem que vocês trazem, e também esse sentimento maravilhoso que eu chamo de afeto. A vida passa, e eu posso garantir... mais do que recíproco. Olha, é recíproco, eu posso total. garantir que a vida passa e o que fica é o afeto. Mas eu vou deixar para vocês uma questão que está me perseguindo desde a semana passada. Eu estive num evento, fui convidada pelo Centro da Unesco na América Latina, e estive lá num debate, numa conversa com pessoas que ocupam hoje altos cargos na Unesco da América Latina. E uma das participantes colocou a seguinte acachapante questão. Então, eu vou deixar essa pergunta para vocês. Foi feito um levantamento dos investimentos em inteligência artificial voltados para o desenvolvimento dos países e das regiões para até os anos 2030. A América Latina está em último lugar. Então, eu deixo para vocês esta grande assimetria, porque isso está ocupando o meu pensamento quando eu acordo e quando eu vou dormir. Muito obrigada. Nós estamos no olho do furacão. Obrigada, gente, pelo enriquecimento que vocês trouxeram para esta cátedra. Agradeço, Eugênio, agradeço. Cleiton e Gisele. Até a próxima. Obrigada.